Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. A semana foi de muita volatilidade nos mercados por conta de um ambiente internacional mais adverso, onde vários países apresentaram dados econômicos preocupantes que aumentaram o receio quanto ao crescimento mundial. A China, por exemplo, reportou o pior desempenho industrial em 17 anos. A Alemanha, por sua vez, divulgou números que apontam que sua economia recuou 0,1% no segundo trimestre de 2019, depois de ter um crescimento tímido de apenas 0,4% no primeiro trimestre. E o Reino Unido também recuou sua economia em 0,2% no segundo trimestre de 2019. Contribuiu também para esse momento de turbulência no cenário internacional um dado técnico da economia americana referente à curva de juros do título da dívida americana, onde o rendimento do título da dívida de 10 anos foi inferior ao período de 2 anos, ou seja, juros de mais longo prazo em queda e os de curto prazo em alta. Tal fato, quando historicamente acontece, sugere períodos de desaceleração econômica mais forte à frente. Soma-se a essas preocupações de crescimento global a guerra comercial entre China e Estados Unidos ainda sem solução, o Brexit sem acordo e o último fato novo da semana, a política na Argentina, onde as prévias das eleições indicam possível vitória do partido peronista populista da Cristina Kirchner. Todas essas notícias são de extrema relevância no contexto mundial e, avaliadas conjuntamente, aumentaram o temor de uma desaceleração econômica mais acentuada das principais economias ao redor do mundo. Esse cenário externo tem ofuscado os avanços obtidos no panorama doméstico, onde a agenda positiva do governo continua avançando no Congresso. Estamos no começo da votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Existem dados colhidos em pesquisa que o governo já teria votos suficientes entre os senadores para aprovar a reforma. Resta apenas a expectativa se os estados e municípios serão incluídos para garantir o equilíbrio fiscal do país. Com isso já resolvido, o governo já está às voltas para encaminhar a reforma tributária. Como dados econômicos relevantes, tivemos na semana a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que seria uma prévia do PIB. Os números indicaram que a economia ainda não deslanchou, uma vez que a atividade econômica recuou 0,13% no segundo trimestre de 2019, na variação trimestral. Foi o segundo trimestre consecutivo de queda no indicador, pois já havia recuado 0,2% no primeiro trimestre de 2019. Tudo avaliado em conjunto pressionou negativamente o índice Bovespa, que demonstrando diminuição de apetite ao risco, caiu abaixo dos 100 mil pontos. Outra reação do mercado que merece destaque nessa semana foi a busca por proteção em moeda forte. Nesse sentido, o dólar atingiu e ultrapassou a marca de R$ 4,00 por dólar. Para conter esse movimento, o Banco Central brasileiro utilizou ao longo da semana instrumentos como venda de dólares para suavizar esses movimentos. Contudo, vale dizer que existem fatores para o otimismo, tanto no cenário externo como no cenário doméstico. No cenário internacional, os bancos centrais estão adotando políticas monetárias mais acomodatícias, ou seja, mais propensas a corte de juros, com o objetivo de diminuir as preocupações com o ritmo de crescimento das principais economias. Essas políticas podem, com o tempo, melhorar as performances das economias. Já no cenário doméstico, embora a Bolsa tenha, na semana, acompanhado a tendência internacional de maior defesa, ainda permanecemos otimistas que no segundo semestre haverão melhorias. Seguimos com uma visão construtiva para o Brasil, afinal sabemos que as políticas já implementadas e as futuras medidas que ainda devem ser anunciadas têm um tempo para maturação e para apresentarem frutos.
Após essa explanação do cenário, agora eu vou comentar com vocês, investidores, a respeito das maiores altas e baixas ao longo dessa semana. Como destaque de alta, em primeiro lugar, nós tivemos as ações da JBS com uma alta de 6% após a divulgação de um forte resultado referente ao segundo trimestre de 2019. Em seguida, nós tivemos as ações da Suzano com uma alta de 5,2% por conta de um ambiente de dólar mais forte ao longo da semana. Já como destaque de baixa, nós tivemos em primeiro lugar as ações da Kroton com uma queda de aproximadamente 21% na semana. Isso ocorreu em função da divulgação de um fraco resultado no segundo trimestre. Em seguida, nós tivemos a queda das ações da Via Varejo, uma queda de 15%, também em função de um resultado mais fraco. E por fim, as ações da Ultrapar com uma queda de aproximadamente 14%, também influenciada por um resultado abaixo do que o mercado esperava. Para a próxima semana, destaque na agenda para a divulgação no Brasil do dado de inflação IPCA 15, referente ao mês de agosto, e também os dados de criação de empregos no mercado formal, o dado do CAGED, referente ao mês de julho. Já nos Estados Unidos, destaque para a divulgação da ata do Banco Central norte-americano. Esse foi mais um programa Giro da Semana. Um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana.